Pode Sonhar, com Teresa Collor. Hoje estou aqui para mais um programa Pode Sonhar, que é um sonho mesmo. Cada pessoa que eu convido aqui tem um sonho e eu vou sonhando junto com elas. Hoje estou aqui com a Isabel, uma menina, uma graça, que eu conheci numa feira de artesanato da Cris Rosenbaum e fiquei encantada com o trabalho dela, com a marcenaria e ainda mais sendo uma menina fazendo essa arte aqui. Claro que depois eu fiquei sabendo que também a família está toda em torno, é uma família muito unida e que trabalha junto com ela no desenvolvimento desses banquinhos que vocês viram por aqui, a câmera está mostrando, mas olha que coisa linda. Então vamos falar um pouco da marcenaria e da obra de arte dela, porque isso aqui, gente, é dentro do viés que eu estava falando. Estamos falando de sustentabilidade. Então, tudo que é feito lá é usado madeira reciclável, tudo é aproveitado. Então, gente, não se joga fora. A gente tem que viver num mundo menos descartável. Vamos cuidar da natureza e de tudo que nos cerca, porque senão a gente está vendo o que está acontecendo em todo o mundo, né? Ou é calor demais, ou são as enchentes, os problemas das chuvas, dos furacões. Então, vamos cuidar do planeta. E essa geração nova, a gente tem que cuidar de vocês para que vocês já venham com essa cabeça de que a gente precisa cuidar do planeta. Não é isso, Isabel? Isabel é uma menina super nova e que tem já esse pensamento, né? Com certeza. Isabel, a gente depois vai conversando aqui, vai contar a história dela, né? Que Isabel é um pouco brasileira, um pouco argentina, mas ela vai contar e eu vou passar a palavra para ela, para a nossa convidada, dar um pouco a ideia de como foi que surgiu esse trabalho tão bonito. Oi, Teresa, muito obrigada pelo convite. Imagina, verdade. Obrigada por também incorporar meu trabalho nessa temática, né, do trabalho sustentável, de pensar em materiais que caminham lado a lado a preservação ambiental, né, a reutilização, porque as coisas estão aí e se a gente souber aproveitar elas se transformam em objetos novos, né? A madeira de demolição, que é a madeira que eu uso, é uma madeira de altíssima qualidade, que, apesar de ter sido descartada, né, ela ainda pode ter uma segunda vida. E a partir de assoalhos, de batentes, de viga, de casas que foram demolidas, né? Vocês exato, aproveitam, que normalmente isso, muitas vezes, umas pessoas vendem isso, mas outras, às vezes, vai para o lixo. Eu tenho alguns clientes, né, que viram amigos e que são arquitetos e engenheiros e que têm trabalhos de reforma, né, ou de demolição, que eles já me ligam e falam: olha, Isabel, eu tenho uma quantidade de assoalho de IP, se você quiser você vem retirar, porque isso a gente vai descartar ou doar para alguém. Então, é a minha alegria. O maior presente festa, que alguém, né, pode me dar é um lote de assoalho. Porque você vê que, é como você diz, a madeira, ela ganha uma nova vida, né? Quando Sim. você transforma uma vida graciosa ainda mais, né? Muito, em seres, né? Porque em seres, são os bichos. Que eu não sei como você chegou a esses bichinhos, e são todos com trabalho chamado macheteria, né? São machetados, tá vendo? E essa madeira, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, roxinha, o nome dela é roxinho, isso não é pintado. Aqui a madeira está toda natural. Exato. A diferença das cores que tem nos bancos são a diferença de tipos de madeira, de espécies de madeira que tem. De espécies de madeira, Então, cada cor é uma espécie de madeira diferente. Essa madeira mais clara que está no casco da Joaninha, por exemplo, é o pau-marfim, né? Que era um assoalho recuperado. Daí, essas mais marrons são o IP. São os IPs, até pelo peso, né? A gente sabe são que peças... é uma madeira mais pesada, né? Mais dura. Os bancos que tem muito IP são bastante pesados, assim. O marfim é uma madeira que, apesar de ser densa, ela é leve. É leve, Então, você vê que a gente pode ter uma nova vida em vários materiais. A gente está citando aqui a madeira, mas como já tivemos outras pessoas aqui, como a Áurea Saciloto,
como a própria Shirley, quando usa o metal bronze, aquilo tudo é uma reutilização que ele é dissolvido para ser reutilizado como obra de arte. E a madeira, que é uma questão tão nobre, que a gente luta tanto, quer dizer, as pessoas ligadas ao ambiente, ao cuidado, tem isso dentro dela, de que a gente não pode mais estar destruindo, e o que acontece na Amazônia. Em todos os biomas no Brasil está acontecendo essa devastação imensa, né? A questão da Caatinga também, né? O São Francisco, que foi um rio que sofreu tanto. Eu tive junto com um pessoal na defesa do Rio São Francisco, né? Para que ele não morresse, porque também está morrendo, os rios, né? Estão morrendo. Derrubam as matas todas, chamadas matas ciliares, não replantam, não cuidam das nascentes. Então, as árvores antigas estão se derrubando com a facilidade, né? Você vê o que tem acontecido agora, juntando a isso essas queimadas, né? As queimadas enormes, muitas propositais, né? Mas na Amazônia continuam derrubando para que seja feito venda para o exterior, que quer dizer, todo mundo reclama, mas sempre aparece um comprador. A Amazônia é o pulmão do mundo considerado, mas o pulmão, cada um tira uma lasquinha, né? E essa madeira sai a grande parte para o exterior, né? Do IP, que é uma madeira super nobre, né? Continua tendo muita extração ilegal, né? De pessoas que entram no meio da selva e derrubam árvores de 150 anos para extrair madeira. Outro dia vocês viram aí, até apareceu a árvore mais alta, até agora, né, que se encontrou no Brasil, parece que tem 85 metros, é no Pará. Olha que coisa, são 300 anos para se fazer uma árvore dessa, né? Então, quando a gente vai ter, né? Quer dizer, e se continuar do jeito que está, não vai sobrar, né? Então, vai aumentar essa questão dessas causas ecológicas e todas, a humanidade vai sofrer muito. Então, a gente vai passando a bandeira para a geração mais jovem, para que chame a atenção do seu entorno, da necessidade da preservação. Essa questão aqui, eu pedi a Isabel, quando eu convidei, que ela trouxesse alguns exemplares de pedaço de madeira. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é um pedaço de madeira que ia ser descartado, mas isso é uma madeira nobre. Essa é a embuia, que é uma madeira muito escura, e que eu amo trabalhar com ela, porque ela tem uma cor mais escura que o IP. E ela é bem fácil de trabalhar, assim. Ela é uma madeira densa, só que ela tem um acabamento super bonito. Suave, ela tem um cheiro muito gostoso também para trabalhar. Você vê, né? Todas são pedaços, ó. Esse, por exemplo, era um pedaço de... um pedaço de mogno, que era uma gaveta. Você vê a corrediça, né? Aqui. Então, às vezes isso aqui vai virar a perna do banquinho, né? Isso aqui, que eu acho que é um rodapé, ou não é um... Essa era uma espécie de rodapé, sim, né? De marfim. De pau-marfim, quer dizer, vai virar, tá vendo, ó, os pedacinhos que você Exato. faz. Esses pedaços menores viram marchetaria, né? Marchetaria, que é justamente esse trabalho aqui, né? Quer dizer, todos esses pedaços de madeira, o que eu fiz questão que ela trouxesse, porque para mostrar que realmente não é uma conversa, não é uma história, é a verdade, né? E a consciência que as pessoas que trabalham com arte estão tendo com relação à destruição que está havendo do bioma. Ó, olha que bonito isso aqui, ó. Olha que trabalho incrível, né? Essa é uma marchetaria que ainda não está com acabamento. Ainda não está terminada, falta lixar e passar uma cera, né? Exato. Porque a gente vê que ela ainda tem um relevo meio alto, mas olha que coisa linda que está feito. Então, você está vendo que são os pedacinhos unidos um lado e outro, não é uma marchetaria feita só numa camada fina, exato, superior. Tem a técnica de marchetaria que é com as folhas, né? Que as pessoas fazem em bancada, com estilete, numa mesa. Eu trabalho com madeira maciça e as minhas ferramentas são ferramentas a nível industrial mesmo. Eu tenho a serra de bancada grande, então eu faço tudo com madeira. Para fazer o corte, porque que fica difícil você trabalhar de outro jeito. E esse ele tem essa grossura, porque depois eu faço lâminas a partir dela de 5 milímetros, mais ou menos. Então, uma marchetaria como essa, eu consigo tirar
tirar 4 Várias. ou 5 peças. Entendi. E quando você vai cortar ela em lâminas, não tem perigo de descolar, não? Eu faço uma espécie de sanduíche. Eu pego aqui e pego uma madeira como essa, por exemplo, do mesmo tamanho, né? Mas só para exemplificar, e colo uma desse lado e uma desse. E daí, quando eu corto, ela já tá colada aqui, entendeu? Entendi. Então, ela já tá segura porque aqui ela tá toda colada numa superfície reta do lado de Para trás. poder não haver... porque podia desmanchar, né? Quando você se cortasse ela solta assim só. Ela, teoricamente, não deveria desmanchar, não deveria desgrudar. Mas tem pode que ter o toda a risco, né? precaução, sim. Pode ter o risco de desgrudar. Você vê aqui esses cantinhos, né? Você faz a mesma coisa, né? Depois você vai fatiar ele. Exato. Esse pedaço de marchetaria eu trouxe para que a gente consiga entender como começa, né? Primeiro eu corto tiras de madeira, colo uma do lado da outra, e a partir desse primeiro pedaço, que é uma tira longa, eu corto diferentes formatos para fazer diferentes padrões. Então, se é um zigue-zague, por exemplo, eu corto de uma forma. Se é um trabalho um pouco mais abstrato, como é o caso da Joaninha, mais abstrato. Eu vou aqui 1 minuto para pegar. Pesa. Olha isso aqui. A Joaninha agora vai para ali. Agora aqui a gente tá com a tartaruga. Olha que bonitinho. É muito, muito especial, né? E olha aqui, ó. Aqui já é uma outra inspiração. Essa daqui lembra até um pouco a inspiração dos desenhos indígenas, né? Sim, com certeza. Né? Eu não tenho uma referência direta, assim, de olhar os padrões e replicar, mas a minha vida inteira eu convivi e vi desenhos indígenas, né? Inclusive, tento estar o mais próximo possível de diferentes povos, de diferentes manifestações culturais, assim, porque para mim é muito inspirador ver. O desenho, o grafismo indígena é maravilhoso, né? E eles têm essa questão, porque para mim, o meu trabalho, ele é feito de forma muito geométrica, né? A partir de linhas. E o grafismo indígena normalmente também tem esse parâmetro, né? São linhas retas, que se repetem. Então, tem muito a ver, com certeza. Eu fiz aqui uma entrevista com uma pessoa que hoje é meu amigo, um índio da aldeia Merinaco. Sim, eu vi, você viu, né? E ele, Maiauari, ele é um amor, então ele explicou muito sobre o grafismo indígena, que tem todo um sentido, cada desenho daquele representa, né? A dente de piranha, é uma outra visão. Essa uma aqui linguagem, uma né? linguagem. Aqui é uma questão mais estética, né? Que você foi desenvolvendo e que deu, e também deu essas obras lindas, mas que eu ia falar que são os animais que existem aqui. Sim. Né? Você faz o tamanduá, você faz a tartaruga, né? Você faz o sapo que tem por todo lado, né? Assim, não é um privilégio de todo o Brasil, mas você faz também o coati, não tem um coati? Tem um esquilo, que é um roedor, na verdade. roedor. Eu chamo ele de esquilo, mas é um roedor mais no modo amplo, assim. Os bichos, na verdade, voltando um pouco atrás, assim, na linha de raciocínio, eu sou marceneira, graças a que meu pai é marceneiro. Eu cresci numa marcenaria, eu cresci num sítio onde estava a marcenaria do meu pai, que hoje é o sítio onde eu moro. Quando eu volto de Buenos Aires, depois de 9 anos morando lá, onde eu estudei audiovisual e trabalhei basicamente com a produção audiovisual, eu volto e começa a pandemia. Então eu decido, em vez de começar a minha vida aqui em São Paulo, voltar a morar esse tempo com os meus pais, pensando que ia ser temporário, 40 dias, né? E nesse contexto, a gente começou a fazer várias coisas na casa com o recurso de ter uma marcenaria. Então, ter ferramentas, ter madeiras para fazer o que a gente quisesse. Então, eu comecei a ter várias ideias e tentar executar. Nesse contexto, eu falava pro meu pai tudo, né? Ai, pai, eu medi essa madeira, corta para mim, parafusa aqui, lixa aqui. Até que meu pai...
não tem uma pedagogia muito carinhosa, digamos assim. Ele é um pai que fala alto, que impõe. Duro, né? E daí ele falou, não, Isabel, eu não vou ser seu funcionário, né? Se você quer cortar uma madeira, a máquina liga assim, corta assim. E nesse momento, apesar de ter muito medo das ferramentas, expandiu um horizonte na minha cabeça, porque de repente ter a habilidade de usar ferramentas é como se você expandisse braços, assim. Começa a ter muitas possibilidades. E daí, primeiro, eu fiz uns bancos de meditação, que eu ainda faço, inclusive, só que agora com marchetaria. E comecei a perceber que isso poderia ser uma oportunidade de empreendimento mesmo, nesse momento. E daí foi meu pai que falou, ai, por que você não cola umas madeirinhas para ficar uma coisa mais colorida? Tem uma técnica que chama marchetaria, que se você colar, vai deixar o desenho mais elaborado da enobrecer, peça. Né, Exato. A peça. E daí, quando eu comecei, também, falei, é por aqui. Mas seu pai fazia que área de marcenaria? Meu pai fez muitas coisas, assim. Ele trabalhou muito com o Meu pai tem um tio, que é um artista plástico, que é bastante conhecido na Argentina, que chama Leon Ferrari. Ele trabalhou bastante tempo com o Leon. E a partir desse momento, meu pai é uma pessoa muito artística, né, no criar, assim. Então, ele começou a fazer móveis na marcenaria, só que muito com características dele, muito particulares, assim. Ele já misturava muitas madeiras, mas mais como a gente fez o sapo, por exemplo. Que o corpo é de uma madeira, os pés são de outra. Essas características das cavilhas coloridas também é uma coisa muito do meu pai, que a gente incorpora nas peças. Só que em paralelo com esse trabalho mais de marcenaria de móveis, meu pai fazia já os bichos. Que tinha a tartaruga, o tamanduá e o esquilo, que eu não trouxe, mas que ele também é uma peça nossa. Só que eles eram muito mais simples, né? Era um outro design. Ele não tinha era só chapado, assim, não tinha marchetaria. Entendi. Só tinha as cavilhas, assim, né? Exato. E talvez isso, um pé de uma cor, outro pé de outro, porque já era madeira de demolição. E daí eu comecei a fazer algumas peças e eu me interessava, e me interesso até hoje, mais pelo desenho da marchetaria, que é ao que eu quero me dedicar e crescer. E é o que diferencia mais. Exato, é o meu trabalho, é o que me faz feliz, grudar e cortar madeirinhas eternamente até formar um padrão. E daí eu propus isso para ele, eu falei, pai, eu prefiro não pensar no móvel, em executar o móvel, prefiro me dedicar à marchetaria e aproveitar que você tem essas peças que são maravilhosas, que você já criou, que a gente já sabe que funciona, que todo mundo ama, e a gente faz essa parceria. Quando eu fiz, a gente começou pela tartaruga. A gente fez 3 peças. Eu levei na primeira edição da feira que eu levei essas 3 peças, foi uma loucura. Foram as primeiras coisas que eu vendi super rápido. E daí eu percebi que era um caminho bom, que inclusive incorporava meu pai de outra forma no trabalho, não como o dono da marcenaria que me permitiu usar, senão como parceria mesmo. Inclusive é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de trabalhar com meu pai, porque ele é uma pessoa... Você aprendeu muito com ele, né? Muito. E ele, assim como eu, nós somos 2 autodidatas também. A marchetaria, por exemplo, eu não aprendi com ninguém. Foi intuitivo. Eu entendi qual que era o processo básico, né, de colar e cortar. Mas a partir disso, eu fui provando os padrões e fazendo. Foi fazendo tipo parece um bolo, né, de camadas. Exato. Aí você depois fatiava isso tudo, aí foi você na prática, né? E daí, quando eu descubro um novo processo, digamos, né? Porque cada tipo de marchetaria, cada desenho tem um processo, ou seja, uma ordem de colagem, né? Daí, quando eu descubro uma que eu gosto muito, eu começo a replicar com outras combinações de cores, com outras grossuras de madeira. E vou fazendo. Porque aí é infinito, né? Exato. Você vai desenvolvendo e vendo o que é que mais se adapta, às vezes, ao que as pessoas mais gostam também. Exato. Né? É uma coisa dos 2 lados, né? Sim, e normalmente é uma loucura, porque, obviamente, tem muitas peças que eu gosto muito e que as pessoas gostam muito também, mas aquelas que eu falo, essa eu não gostei muito, é a primeira que vende.
Você acha que não, mas sim. É. E é isso. Agora na marcenaria, sou eu e meu pai. Meu pai já tem 72 anos. Então ele é um senhor, né? Como diz ele. Ele já é um senhor de idade. Ele trabalha poucas horas por dia, mas ele tem uma excelência de funcionamento. Então, se ele trabalhar 3 horas ou 2 horas na marcenaria, já é como Rende se outra muito. pessoa tivesse trabalhado 8 horas. Então, é suficiente. E a gente tem um ajudante. Vocês estão formando já algumas pessoas para ajudar? A gente tem um ajudante que, inclusive, chama Felipe e trabalhou com meu pai durante muitos anos. Então, além de ele ser uma pessoa que já conhece muito bem nossa marcenaria, né? Porque nossa marcenaria é uma marcenaria antiga, ela tem mais de 40 anos já. Então, as ferramentas são ferramentas, aquelas bem pesadonas, de aço fundido. Ele não grandes. modernizou? E a gente, de vez em quando, vai comprando uma máquina nova, né? Mas a verdade é que eu amo nossas máquinas, porque elas são fortes, né? E também você pega a prática de usar, né? De trabalhar com elas. Assim, Exato. Aí você já, né, vai desenvolvendo. E aí, e essa relação aqui, tem algum vínculo com a Argentina? Assim, vocês já mandaram peças para a Argentina ou ele trabalha às vezes para lá? Eu costumo ir umas 2 vezes por ano, mais ou menos. E sempre que eu vou, eu levo muita coisa, assim, para vender lá. Como eu falei, a gente vem de uma família que tem uma linhagem de artistas, assim. E então, eu sinto que, para mim, esse universo foi um universo muito conhecido já, de ter a liberdade de criar, de ter a liberdade de mostrar o que eu faço de uma forma, assim, desinibida, digamos, né? Eu gosto muito do que eu produzo e gosto de expor, eu gosto de conversar sobre o processo, gosto de contar como é feito. Como é que é feito, né? E o que é bacana também é que você não se intimida de achar que alguém vai querer copiar, né? Você é tão segura de si, que você faz um trabalho bacana, autoral. Você acha que que isso daí tudo fica besteira, mas tem pessoas que são muito zelosas, assim, Sim. ficam muito receosas, né? Mas eu acho que você, muito assim, nova, já foi construindo seu espaço, né? E que o seu pai, estando junto, lhe deu esse traquejo. Com certeza. De mexer. É bom porque ela não precisa fazer ginástica para os braços, para abdominal, nem nada. Você Pior tem que fazer alongamento. Comecei a fazer musculação porque eu falei, gente, eu tô forçando a barra aqui de uma maneira que se eu não tiver músculo, em um momento eu vou travar. Com 30 anos, vou travar aqui. Porque isso é pesado. Pesado. Tem madeiras aqui, esse sapo aí deve fazer um bocado. Pesa. E fazer Né? os primeiros cortes é complicado também. É duro. Porque agora a gente pega o sapo, ele individual. Mas o corpo do sapo, que é de cumaru, por exemplo, antes ele era um pedaço maior. O cumaru que a gente usa do sapo, ele é sobra de outra marcenaria que mexe com madeira grande, assim. com construção de Construção casa, de né? casa. Construção civil. Então, às vezes, sobra pontas de vigas grandes e eles dão pra gente. É tudo assim, a gente vai entendendo. E aquela madeira, é angelinha? Não, qual é essa mais alaranjada? É a peroba rosa. Ah, peroba rosa. Sim. Devia ser peroba laranja, né? Exato. Aquela rosa não tem nada, né? Mas é linda, eu amo a peroba. Não, você... Todas eu amo. É isso que quer dizer, você ama todas, porque cada uma dá um caráter, uma cara, né? Exato, assim, é a paleta de cores, uma né? paleta de cores, e Sim. o que é impressionante que elas têm... toda a coloração que vocês estão vendo aqui é tudo natural. Aqui nada dessa madeira é tingida. Toda é a madeira verdadeira. E essa madeira roxinho é impressionante, porque ela não perde a cor. Não, ela tem essa pigmentação. Essa pigmentação, e vai ficar durante todo o tempo, assim, né? E a madeira, eu sempre falo dos meus bancos, elas são peças de interior e que não peguem sol direto nelas, porque a madeira muda a pigmentação. Mas independente disso, é uma camada muito superficial que escurece. Essas peças, se lixar, se der acabamento de novo, ela tá nova embaixo. São peças para deixar para as próximas gerações, assim. E são muito bem estruturadas, né? Elas não são peças frágeis, não. Né? Elas aguentam aí o tranco, né? E eu trouxe a herança do meu pai nesse conceito, mas todas têm garantia vitalícia. Então, se acontecer alguma coisa,
elas têm plano de saúde, manda de volta para a marcenaria. Que vocês dão um Exato. retorno. Mas é difícil, né? Porque quando você vê essa cavilha, né, que tem essa corzinha, essa lateral aqui que você tá vendo aqui, ó. Isso aqui, o parafuso tá dentro, você Exato. afunda mais Sim. ele e depois vem Tampa com parafuso, com a cavilha. né, que fica esse acabamento bem feito. Isso é uma técnica muito antiga na Europa, Sim. se usava, né? Mas porque o pessoal foi facilitando e fazendo uns móveis aí tal do MDF. A cavilha, na verdade, tem a função de disfarçar o buraco. Disfarçar, é. Mas a gente quer evidenciar. Então a gente coloca de uma cor diferente para ficar... Aqui você assume como um detalhe, né, da obra, né? E fica uma espécie de marchetaria também, né? Agora, vocês já fizeram também, além de bancos, assim, já fizeram mesa ou alguma peça maior? Eu faço por encomenda outros tipos de peça que tenham desenho de marchetaria, né? É, porque só Sim. tem graça se tivesse esse acabamento. O que eu quero fazer é marchetaria. Então, se alguém me pede isso, eu analiso, obviamente, o projeto, mas eu costumo fazer, sim. É. Por exemplo, você fazer às vezes até um bicho maior, né? Uma coisa Sim. assim, isso já aconteceu. A gente nunca fez um bicho maior, mas eu tenho sempre pessoas interessadas que no final o projeto não avança, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Um sapo grande, uma tartaruga grande. Ou então um jacaré, né? Ou então um jacaré. O jacaré era muito legal, né? Fazer com esse meio assim nas costas. A gente tem um projeto de jacaré. Que a gente ainda não fez, não materializou, né? Tô recebendo alguma informação do além para poder falar do jacaré, né? Mas é porque é bacana também que você usa os animais da fauna brasileira, né? Sim. Você depois, quem sabe, faz uma anta, né? A gente já fez uma anta. Olha aí. Ela é linda. Né? Sim. Esses bichos que são... A capivara é um bichinho pequeno. Você pode fazer também, que é bem bonitinho. A gente, inclusive, mora em um sítio, né? Que é em Itapecerica da Serra. Então, a gente está bem imerso, assim, no universo da fauna e da flora, né? Já apareceu uma anta em casa, inclusive, que é um bicho enorme, né? Já apareceu aí? Sim. E já apareceu também jaguatirica? Jaguatirica nunca vimos, mas a gente sabe que tem na região. Que tem na região, Sim. né? É porque os bichos também, eles vão se retraindo, né? Com o desenvolvimento, Sim. eles estão cada vez mais, né? E a gente vai ficando dentro de uma ilhinha, né? Porque a gente não... A gente tem um pedaço de selva, né? Que é a APP, a Área de Proteção Ambiental. Então, à medida que vai loteando em volta, infelizmente, os bichos vão ficando cada vez mais né? acuados e Sim. diminuindo, né? E diminuindo também a reprodução, né? Exato, porque eles não têm mais... O bicho precisa de ter um certo espaço para cada animal desenvolver, né? Sim. Agora, a gente conversando, né? Você falou que o seu pai veio bem jovem para o Brasil, né? Sim. E saiu da Argentina naquele momento crítico, né? Eu acho que era o General Videla, né? Exato, que estava lá, né? Meu pai veio para cá exiliado da ditadura. Inclusive, a gente tem uma história bem próxima, assim, com a ditadura. Eu tenho um tio desaparecido, né? Na ditadura da Argentina. Minha família era bem militante, assim. E quando as coisas... Quando amigos do meu pai começaram a desaparecer, meus tios e a família do meu pai, alguns decidiram vir para o Brasil. O seu avô deve ter pedido também, né? Para Sim. sair. Mesmo que aqui na época era ainda ditadura, mas era uma ditadura... aqui não... tiveram menos desaparecidos, né? Estava menos... Já não estava no auge, né? Exato. Aqui, né? Eu acho que já era talvez o General Figueiredo. Sim. E aí já, né, as coisas estavam melhores. Mas muito interessante. E na Argentina, você já pensou de usar alguma madeira que ele já tem um outro tipo de bioma, né? Lá, sim. Então... Lá tem outros tipos de... Tem muitos tipos de eucaliptos variados. Mas a verdade é que eu nunca pesquisei muito da madeira lá. Eu deveria ir a próxima vez que eu for visitar mas aí família. ao mesmo tempo, para você estar trazendo madeira assim de demolição, também isso é muito caro, né? E se você tem que trazer... Tem que conseguir pequenos tesouros e trazer pedacinhos para usar só na marchetaria. Só na marchetaria, né? Porque aí você dá uma enriquecida. Mas eu acho muito bacana que você usa o que tem no nacional, né? Sim. Porque a gente valoriza o que tem e essa coisa de mostrar que você tá aproveitando e reciclando, né? Os olhos, por exemplo, do sapo, que são bem pretos, né? Que são, parecem duas jabuticabinhas, são de braúna,
que eu consegui numa casa de demolição do Rio de Janeiro uns pedacinhos pequenos assim. Então, eu uso basicamente para os olhos. Você vai ver que esse tom de preto, que é um preto bem absoluto, eu acho que assim. O tamanduá também Eu uso. É isso. Às vezes aparecem uns tesouros, assim, e daí tem que usar como pedra preciosa. Essa cor é natural. Natural. É. Impressionante. O tamanduá já não é, não. Eu pensei que era, mas é só o sapo mesmo, né? Que é preto. E é uma madeira muito, muito, muito dura. Ela, né? É. E para o Brasil, você aparece às vezes? Não consegui ainda. Eu plantei muito é? lá em Alagoas. Eu plantei eu acho que mais de 200 árvores. Olha só que legal. Mas é muito lenta. Sim. Super lenta. É para deixar para as próximas gerações verem. A gente é mais exatamente como esse espírito de que não perca, né? Sim. Ela é bem lenta, mas é uma madeira também bonita e bem forte. Tem uma madeira que chama lá no Nordeste também o birro vermelho. Não conheço. Eu vou ver se eu arranjo um pedacinho para você. É um presentão para mim, madeira. Porque eu vi lá uma árvore, uma morta, e a gente deixa elas ficarem muitas vezes. Eu fotografo tudo que morre, porque para depois não pensar que a gente que derruba, derrubou, né? Sim. Mas que a natureza se renova, né? Então tem plantas que morrem e outras vão aparecendo. Exato. Né? Tem o ciclo natural também da floresta, né? A questão é interromper esse ciclo. O problema é a forma que se está acabando com ele, né? Uhum. Agora aí normalmente você começou aí você fez as exposições, você aparece como foi a primeira vez que você apareceu em público com essas peças? Eu comecei a participar de feiras menores, né? Aqui em São Paulo mesmo. A primeira feira que eu participei chama Jardim Secreto, que eu costumo participar em algumas edições ainda. Aonde que ela fica? Ela acontece em diferentes lugares, mas a edição que eu participo é na Cinemateca Brasileira. É uma edição bem legal. E daí eu percebi que teve uma ótima resposta do público, assim. Eu comecei a ter clientes fiéis também, né? Pessoas que, além de comprarem na feira, pegavam meu contato, voltavam a me procurar. E isso me deu dicas de que o caminho estava certo. E daí, no começo desse ano, eu fui procurar a Cris Rosenbaum e a Nazaré, né? Na loja da Feira Rosenbaum. E elas gostaram do meu trabalho e falaram para eu começar a participar das edições das feiras com elas, que inclusive a primeira que eu participei foi a da Design Week, né, que foi onde você me conheceu. Exatamente, eu fiquei encantada. E a partir dessa edição mudou bastante, assim, a produção, né? Porque eu comecei a ocupar outros lugares, né? Agora, inclusive, é um grande orgulho para mim, eu fico muito feliz. Esse ano, a Farm Rio, que é a loja de roupas, né? Eles usam os bancos para o layout da loja deles agora. E eles estão justamente expandindo para outros lugares do mundo. Então, eles abriram várias lojas na Europa, nos Estados Unidos. Eles também fizeram um painel enorme de marceteria. Sim. Né? Na loja na Inglaterra. De Dubai. Eu acho que é de Londres, não? É Dubai? Pode ser que tenha nas duas. A de Londres tem com o... De marcetaria do Acre. Nossa, ele é demais. Mas ele já é uma marcetaria fina, né? De folha, de folheado, exato. Né? E ele tem feito cada coisa. Nossa, eu tive a oportunidade de conhecer ele numa feira que se não me engano, chamava Encontro dos Mestres. Ele estava aqui agora há pouco. Exato, acho que faz uns 2 meses que aconteceu a feira. Ele é uma pessoa também maravilhosa. Maravilhoso. Como ser humano. Um trabalho impecável, assim. As bolsinhas, né? Nossa, incrível. Tudo dele é bonito. Ele também usa madeira toda natural, sem tingimento. É incrível. E tem cada tom que você fica impressionado. Então, ele diz que às vezes é a reação da madeira dentro da água, que ela foi achada, então ela absorve aquele tom. Não é tingido também. E faz paisagens lindas, assim, não, é incrível. Na Amazônia. Surreal. É uma grande inspiração o trabalho dele, apesar de ser um trabalho muito diferente. Porque como a ferramenta é outra,
ele, por trabalhar com estilete, ele tem a questão das curvas, né? De outras coisas. É mais fácil de você manusear, né? Não sei se é mais fácil ou mais difícil. É outro processo, né? Então, às vezes eu fico olhando e falo, ai, me tenta ir por esse lado. Mas o meu eu acho universo que o seu universo tão... tá muito bonito. Sim. O que você poderia talvez desenvolver são coisas maiores. Eu acho já lindo os bichos, tanto que eu tenho esses bichos. Mas eu digo assim, porque você vai precisar depois de estar lançando alguma coisa nova, né? Então, você pode fazer apoio tipo de lateral de mesas, assim, maiores, né? Um bicho, sei lá, brincar com essa coisa, botar uma mesa comprida e usar um jacaré de mesa, até para o centro, assim, né? Mas os banquinhos já é uma coisa que eu gosto de pensar nessa coletânea, né, dos animais, assim, como algo que eu vou continuar reproduzindo, né, e fazendo, porque eu já consegui esquematizar de uma maneira que a produção seja fluida. E que também continue com o legado do meu pai, né? Então, que essa parceria que a gente tem agora possa continuar para sempre, porque o design é dele, porque a ideia é dele, porque foi ele que me ensinou. E à medida que eu for crescendo, eu quero mais que alguém me contrate para fazer um painel gigante de marchetaria e poder continuar com essa produção e fazendo outras coisas independentes, né? Que possa ter características mais artísticas, assim, digamos. Não que esse trabalho não seja, né? Mas isso aqui é mais utilitário, digamos, né? Mas para você fazer, você diz tipo um painel como o Maxon faz? Não, fala um painel para falar algo, né? Mas projetos mais especiais, digamos assim, né? Mas eu acho que você vai crescer muito, você tem muito potencial e você gosta de trabalhar e gosta do que faz e faz com amor. E quando eu comecei a trabalhar com marchetaria, eu percebi que era isso mesmo. E caiu um insight, assim, e você é filha única? Não, tenho um irmão. E ele também está ajudando? Ele é arquiteto, ele tem os projetos dele, mas ele sempre está por lá, né? Porque a marcenaria é uma ferramenta para ele também. Para ele, né? E a gente adora, porque o meu irmão, ele trabalha bastante com bioconstrução. Então, ele tem muito o bambu como um material, um material muito importante. Base, né? E lá no sítio a gente tem, graças ao meu pai, né? E a minha mãe também, muita variedade de bambu. A gente tem o aspen, que é o bambu gigante, que se usa negro, muito na construção. Também? Tem vários tipos, então... Eu digo, lá você tem aquele bambu negro? Não. Tem um bambu que é preto. Ah, é? O caule. Não conheço, eu tenho que procurar. É bem bonito ele também. E requer muita água, né, bambu, Sim. né? E também diz que dá muita cobra, né? Dá. Bambu... Cada vez que vai colher tem que estar com bota alta, tá muito atento, porque tem muita cobra. O bambu é muito, né, muito susceptível. Mas aí você terminou, engrenou, achou seu caminho de vida, e aí nem terminou, não foi fazer curso nem nada depois de mais... Em Buenos Aires, eu estudei audiovisual na Universidade de Buenos Aires. E daí eu trabalhava muito na área de produção e de assistência de direção, todo esse universo. Mas aí dá para você usar um pouco na divulgação, porque hoje em dia tudo está ligado à divulgação, né? Exato, eu uso as ferramentas da faculdade para tirar foto, fazer vídeo. Mas a maravilha, gente, é a pessoa se encontrar. Você vê que ela arranjou um nicho de trabalho dentro de uma coisa que já era da tradição da família e você fazer um trabalho tão lindo. E para mim foi muito importante também, além do meu legado, né, familiar, ter encontrado com o trabalho da Cris Rosenbaum, que abriu, que tem essa... A Cris é uma pessoa esse também olhar, muito né? querida, Nazaré. Exato, e que criam esse espaço onde a gente possa... encontrar com o nosso público, porque é muito importante isso. É um problema, às vezes, da arte, né, do artesão, é justamente ter como escoar a produção. Sim. Né, de que forma, que abertura você vai ter, aonde, né? E o público da feira, Rosenbaum, é um público que se interessa muito pelo processo, pelo material, por conhecer quem faz. Então, para mim, foi um divisor de águas, assim. Conhecer clientes realmente muito interessados. Interessantes e interessados, Exato. né? Então,
É isso aí. Olha, hoje eu trouxe mais uma pessoa maravilhosa. Aqui a gente está fazendo uma família de pessoas interessantes, porque a verdade é essa, né? O que abre. Eu estou muito feliz de fazer esse programa, porque eu sempre fui muito interessada na cultura, na arte. Eu divulguei muito a arte do Nordeste, de Alagoas, no Brasil, e eu acho que é uma oportunidade que eu estou tendo, né? E que o Hélio teve comigo, e aí o Hélio é uma pessoa que eu conheço de muito tempo, e ele disse, vamos fazer um programa, você é uma pessoa que tem tanto a dar, vamos trazer você para essa linguagem que é o podcast, que é a linguagem hoje que é a terceira maior forma de comunicação. É impressionante isso, Olha né? só, não sabia. Eu também não sabia. Eu não sou uma pessoa que eu sou muito ligada nas redes, eu tenho uma forma assim meio também... A gente se isola, né? Eu também trabalho muito com vegetação, com a natureza lá em Alagoas, mas eu estou muito feliz pelas conexões que você começa a abrir, e eu gosto de fazer as pontes também. Então, estar com você aqui foi um prazer. Eu já tinha adorado a Isabel já na feira, foi lá com a Cris. Eu disse, Cris, aí liguei para ela, Cris, eu vou ligar para a Isabel para chamar, porque eu achei ela uma graça, faz um trabalho lindo. E estou muito feliz de que você esteja aqui. Eu estou ainda, sei lá, acho que hoje é o 5º programa que eu estou fazendo, mas estou muito feliz de estar podendo trazer ao público, a quem está assistindo, mais uma obra de arte, uma menina nova. Você vê que encontrou um veio e tão diferente, né? Porque você não encontra nada parecido no que está aí, né? Então, eu queria que você fizesse suas considerações, deixasse a sua mensagem para quem está assistindo, né? Tá bom. Que foi muito bom. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando do meu trabalho com você, que é uma conversa muito gostosa sempre, desde que a gente se conheceu. E eu queria só agregar uma coisa que a gente não falou na conversa, mas eu sinto muita felicidade também de ser uma mulher nesse universo, meio, né? que é meio masculino, né? Eu tô me incorporando nesse universo dos designs, dos marceneiros, né? E é muito louco ver que 99% são homens. Então, muitas vezes, inclusive em feiras, eu sou indagada, assim, como... Mas é você mesmo que faz? Deixa eu ver suas mãos, né? Tipo, como Sério, se precisasse que pergunta? Não de um tom eu sei, mas ruim, meio... mas de verdade. Tipo, indagando, não acreditando num primeiro momento que sou eu que faço, que né? você pode... E eu mostro minhas mãos, coitadas. As minhas mãos são a prova viva que realmente você só sou tem eu que ter faço. cuidado com as serras, né? Sim. Porque são muito Mas é perigosas, isso, eu fico muito feliz porque eu tenho muitos encontros nas feiras, principalmente, e também online, de mulheres e meninas se inspirando, né, para ter coragem de usar ferramentas. Porque normalmente... De você ser uma fonte de inspiração, né? Isso é muito bacana. E das mulheres perceberem que não é uma coisa... destinada a um gênero, né? Porque realmente é um trabalho mais pesado, até o pesado que a gente chama até no carregar o material. Mas aguentamos. A mulher tá para tudo, viu? Exato. Aqui as mulheres estão, né, no comando. De vez em quando eu recebo mensagem falando, Isabel, comecei a fazer um curso de marcenaria depois da nossa conversa, então eu fico muito feliz também de que várias... tabus vão sendo rompidos, né? A questão da sustentabilidade, de entender que os materiais podem ser reutilizados e que a partir desses materiais a gente consegue construir objetos que têm uma vida enorme pela frente, de excelente qualidade. Pode ser centenário, né? Exato. Depende de que as mulheres podem fazer o que elas quiserem, que inclusive eu acho, na minha opinião, que a gente tem um poder de criação enorme, né? Nós somos fonte de criação do planeta Terra, assim, temos um útero que gesta um ser. Então, a gente tem a cabeça com um senso, assim, de criação incrível e que a gente, a partir disso, sabendo usar as ferramentas que a gente quiser usar... Pode fazer o que quiser. O que quiser. Então, olha aí a mensagem, né? As mulheres no comando, as mulheres à frente de trabalhos que eram considerados só masculinos, né? Exato. E aí a gente está tendo aqui uma menina graciosa, Isabel,
super fofa. E tá vendo, olha aqui, e ela disse que ainda faz musculação, mas você vê, ela tá super em forma aqui, nem precisava, né? Maravilhoso. Mas então é isso, gente, eu termino aqui o programa com essa edição sobre esses animais da nossa floresta, que tá aqui lindo, e aguardo vocês para o próximo, que toda semana vai ter uma surpresa. E é isso aí, obrigada a todos vocês que fazem a equipe aqui, em especial o Hélio, mas Regina que sumiu daqui, não estou vendo, mas todos vocês, muito obrigada, viu? Um beijo grande para vocês que estão assistindo.